Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje tem uma novidade aqui para vocês, hein? Gravação ao vivo, em estúdio, tá? A gente está acostumado a gravar online em função da distância de muitos entrevistados, mas hoje, né, o Wilson de Oliveira Júnior nos concedeu o prazer de estar aqui no estúdio gravando e é uma honra recebê-lo para falar de um novo projeto do Grupo EP, do qual faz parte a eFarma. Wilson, obrigado aí pela presença, meu caro. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui contigo, principalmente nesse formato presencial, né? A gente já teve oportunidade de conversar no online, mas acho que presencial vai ser bem legal, vai ser uma experiência muito boa aí. Muito bacana. Não, que bom que, né, nos deu essa oportunidade, ótimo. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Grupo EP e um projeto especial, né, chamado Pixel Saúde, que é um ecossistema, né, que conecta todo o mercado de medicamentos e especialidades. Só para, antes de a gente começar, o Wilson dispensa muitas apresentações, o mercado de modo geral conhece, mas a eFarma, né, ela integra o Grupo EP, muita gente conhece ele pela eFarma, mas também pela atuação na indústria farmacêutica em players como a Boehringer, como a Zydus, como a Pfizer, então tem uma larga trajetória aí nesse mercado e vem aqui dividir um pouquinho dos conhecimentos do mercado de especialidades. E a gente estava conversando nos bastidores, né, Wilson, você falando um pouquinho do... Você já tinha vários projetos, né, já tinha vários braços nessa área, de alguma forma faltava unificá-los, né? Me fala um pouquinho do contexto que gerou a formação da Pixel Saúde. Legal. Acho que é um bom ponto que você traz, né? A minha experiência vem muito de indústria farmacêutica e dentre elas uma parte de não retail, né? Ou seja, exatamente mercado de especialidade. E a gente analisar e ver o crescimento da eFarma, né? E o posicionamento dela em 2025 para um modelo mais de grupo EP, né? Onde tem a eFarma e a Pixel Saúde. Ao analisar a eFarma, a gente já tinha várias iniciativas no mercado de especialidade, né? Como a parte de comercialização de medicamentos nacionais importados. A gente tinha projetos de diagnóstico, programas de acesso, soluções de suporte ao paciente. Só que estava muito fragmentado dentro da eFarma. E olhando o mercado de especialidade, né, a oportunidade que existe no mercado de tentar transformar, digitalizar, né, trazer uma disrupção, principalmente na jornada dos pacientes, né, que sempre tem muita dificuldade, né, muito fragmentada, a gente entendeu que faria sentido unificar todos esses fragmentos, né, de iniciativas no mercado de especialidade e assim criar uma nova empresa, que é a Pixel Saúde, que ela vem com esse propósito, né, realmente de conectar todos os pontos da jornada do paciente aí de medicamentos especiais. Legal. E vamos começar, interessante, né? Porque você já tinha essas soluções de alguma maneira fragmentadas, embalou dentro de um ecossistema e cria uma conexão mais efetiva. Agora, como é que funciona? A operadora, a indústria procura o Grupo EP, esse primeiro trâmite funciona de que maneira? Tá? Quem fecha efetivamente a parceria e como funciona a mecânica a partir daí? Legal. O nosso principal cliente, né, vamos chamar assim, são as operadoras e a indústria farmacêutica, né, de não retail, né? Eles nos procuram muitas vezes são necessidades diferentes, né? As operadoras de saúde, a necessidade de suprimento, né? Ou seja, de compra e entrega do paciente, né, de medicamentos especiais de forma segura, com qualidade, né, com toda a transparência possível. Então, a gente já opera desta forma, né? O que mudou para 2025 é que a gente entendeu que tinha um espaço no mercado importado, né? Os produtos que não estão ainda, né, registrados no Brasil, mas que já tenham demanda, né? E tem esse acesso, né, acontecendo pela operadora de saúde, a gente é o player de escolha de várias dessas operadoras para fazer todo o contato com o paciente, ver toda a documentação, fazer a compra importada, né, do medicamento, né, de importação, trazer para o Brasil, desembaraçar, entregar na casa do paciente, tudo com tracking, tudo com uma plataforma bem interessante que garante fluidez, transparência, qualidade, né, e só um player na cadeia toda para poder realmente dar essa governança para as operadoras. Já na indústria farmacêutica, obviamente que muitos produtos, né, que a gente compra e comercializa tanto no medicamento nacional como no importado, é a indústria a fabricante, mas ela tem uma outra necessidade, que é como ajudar o paciente, né, de medicamentos especiais na sua jornada. Então, vai desde soluções de diagnóstico, então, muitas vezes a indústria quer buscar o quanto antes esse paciente, né, um diagnóstico precoce para ajudar na vida, sobrevida da pessoa ou a cura da pessoa. Então, existem as soluções de diagnóstico, mas também existem as soluções de acesso. Né, os pacientes, o Brasil tem uma dificuldade, até pelo tamanho, né, continental,
de como conseguir ter fluidez nessa conexão de acesso, né? Seja no mercado público ou seja no mercado privado. Então também a gente busca ajudar a indústria farmacêutica em programas de suporte, programas de acesso. Então realmente a gente hoje está estruturado para ser um grande ecossistema, né, para conseguir, né, desvendar ou ajudar, transformar esse mercado aí que também a gente entende que é muito fragmentado e bem complexo, né, da jornada do paciente. E no que se refere especialmente ao suporte ao paciente, vocês, como é que funciona o link do Grupo EP e da Pixel com os PSPs da indústria? Isso. Normalmente a forma, né, convencional, a indústria está buscando, né, elaborar ou montar um programa de suporte ao paciente, e a gente já tinha esse business, né, só que fragmentado, como eu comentei. Então, com isso, a gente agora consegue entregar uma solução mais ampla. Antes a gente entregava um programa de suporte ao paciente, onde tem o atendimento, tem o script, todo o processo. Mas hoje a gente consegue ampliar, a gente consegue entregar o início de tratamento, né, com a Pixel a parte de comercialização. A gente consegue integrar soluções mais de bem-estar da ePharma dentro do ecossistema de especialidade. Então, a gente consegue, com a Pixel Saúde agora, pensar no paciente como uma pessoa. E essa pessoa tem várias necessidades, né? Além do tratamento, ela tem necessidades como uma pessoa. Então a gente aproveita o ecossistema da ePharma também, né, do Grupo EP agora, para trazer elementos como aplicativos de bem-estar, monitoramento remoto, né, um PA digital, além do suporte ao paciente tradicional, também a parte de comercialização dos medicamentos. E nessas interações com a indústria, você observa que, acho que de alguma forma o contexto de mercado favoreceu a criação do ecossistema, mas você vê uma carência hoje da indústria e naturalmente a necessidade de um parceiro externo para ajudar em toda essa jornada e evitar fricções? Sim, sim. Acho que o ponto principal observando o mercado de medicamentos especiais, a gente vê o crescimento, né, acima de 2 dígitos, aí, pelo menos nos próximos 2 anos, né, de acordo com a IQVIA, né, e o próprio Close-Up. Então, quando a gente observa isso, a gente sabe que vai ter um aumento de demanda. Né? E a indústria ela precisa de parceiros, né, estratégicos para realmente conseguir endereçar essas problemáticas, que é cuidar bem do paciente, é o principal, né? Então ter um olhar bem humanizado. Mas o que a gente enxerga é que a tecnologia também chegou, né? Desde a chegada aí, quando a gente aprendeu muito com o Covid, acelerou muito a transformação digital, a gente consegue agora unir um pouco a digitalização, né, e com a humanização. Acho que esse é o grande desafio que a indústria tinha. Sim. E que agora com a tecnologia cada vez mais acelerada, a gente consegue fazer uma entrega melhor. Um parceiro estratégico é importante por causa da questão dos dados sensíveis, né? Ter um parceiro robusto com governança para poder apoiá-lo também é um pilar de escolha, né? Então a ePharma consegue reunir, né, essa competência, né, da gente poder ser um parceiro com governança, além de ser um parceiro com soluções mais flexíveis, né, customizadas para cada necessidade da indústria. E obviamente as farmacêuticas também estão muito envolvidas, a gente discute isso com frequência, elas estão muito envolvidas na pesquisa, no desenvolvimento de novos medicamentos, e muitas vezes essa etapa da jornada acaba, né, exigindo um parceiro mais estratégico. Né? Exato. O entendimento até por ter vivido muito na indústria, né, é uma parte importante, estratégica, mas que não é o core business da indústria. Né? Então ela precisa realmente de um parceiro Sim. que consiga apoiá-lo nesse desembaraço. Né? Não, muito bom. E você falou da parte em relação às operadoras, né, sobre os medicamentos importados. Né? A gente sabe que é um desafio, né, considerando principalmente doenças de maior complexidade, doenças raras. A gente sabe o desafio da judicialização, tudo que cerca essa dificuldade natural de acesso a essa classe de medicamentos. E aí me fala um pouquinho desse trabalho em específico para aprimorar o acesso e ampliar a adesão a medicamentos importados. Legal. Eu acho que também nos últimos anos a gente vê um pouco, né, uma ampliação bem importante desse mercado, né? Até em motivo principalmente do canabidiol, né, que está ainda muito produto vem em formato de importação, né, além das novidades, as tecnologias que demoram às vezes para ser incorporada no Brasil e muitas vezes tem demanda. Então, oncologia, imunologia e doenças raras, como você comentou, são os 3 principais, junto com o canabidiol, as demandas que a gente tem hoje. Né? E por que a ePharma, né, com a Pixel Saúde, a gente vê que a gente pode ser um player muito, muito forte, né, aí de eleição? Porque o mercado de importado, ele é muito fragmentado, né? Então você tem um escritório de importação aqui no Brasil, você tem os hubs globais, aí você tem a compra do medicamento lá fora e depois a qualidade desse medicamento que você vai encontrar lá fora globalmente, né? Você tem vários hubs com várias, né, procedências. Então você tem um player que consegue ter esse olhar, né, humanizado primeiro, olhar do paciente, para buscar o melhor produto, com a qualidade necessária e com uma transparência no processo, no tracking,
mostrou aí uma oportunidade para a eFarma, né? Então a construção da Pixel Saúde está muito em cima disso, né? Tanto que este ano a gente inaugurou o escritório em Miami, né? Então a gente entendeu que o mercado tem, né, esse potencial e que precisaria de um player que unifique a cadeia, né? Não que mantenha essa fragmentação. Então a gente fez esse investimento de lançar a Pixel Saúde também em Miami, para que a gente possa ter realmente toda a cadeia somente com a eFarma. E como surge essa demanda? Quer dizer, tem um ambiente online que concentra as operações e os pedidos das operadoras, por exemplo? Como Não, é bem excelente ponto, né? Acho que a digitalização novamente vem para contribuir. Exato. Né? Então a eFarma tem uma plataforma específica, né? Uma plataforma própria, que a gente consegue com os operadoras, eles conectam a nossa plataforma e aí a gente tem um processo de colocação do pedido, análise farmacêutica para a gente garantir que as diretrizes estão lá, que todos, né, os documentos necessários estão para fazer o processo, e tudo isso dentro dessa plataforma, tanto a operadora como o paciente, ele tem visibilidade da onde está o estágio e o momento da fase do produto, né? Se é a documentação, aprovação, se já foi feita a compra, se está no desembaraço. Então, realmente é um tracking muito fluido e visível, né? Que eu acho que é importante. E vamos falar em números também um pouquinho. Vocês estão abrangendo quantas áreas terapêuticas ao todo, em SKUs? Como é que a gente pode traduzir em números esse ecossistema? Ótimo. Atualmente a gente tem mais de 1.000 SKUs, né? A gente atua nas principais áreas terapêuticas, né? Então, canabidiol, né? Oncologia, imunologia, né? Doenças raras, né? A gente vê também lançamentos na parte do sistema nervoso central, né? De produtos de alto custo, então também a gente atua. São as principais áreas terapêuticas hoje, né, no mercado de especialidade, né? Então a gente tem já basicamente atua em todas elas. Temos, obviamente, as principais operadoras já atuam com a gente, né? As top 5 do Brasil, mais as indústrias farmacêuticas, a gente tem mais já até fechamos recentemente mais algumas parcerias, estamos para cima de 60 programas, então tá mostrando uma aderência importante aí no mercado, né? O mercado pediu uma solução, né? Acho que a gente observa, né? E eu queria uma análise sua também em relação a todo esse contexto. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas vai ser cada vez mais necessário um cuidado mais personalizado do paciente. A gente já fala sobre medicina personalizada, sobre vários conceitos, e isso tem que se estender também ao paciente, né? Como é que você vê esse panorama e o que esperar agora do futuro? Legal. Eu acho que todos falam bastante, né? Que o paciente no centro, né? O desfecho, olhar o desfecho, não olhar somente, né, a entrega do tratamento, né? Começar a olhar um pouco mais global esse paciente. Então, acho que um posicionamento também importante, que eu acho que para esse mercado é pensar na jornada do paciente, que é isso que você está me dizendo, né? Cada paciente, cada medicamento tem uma jornada, tem seus gaps, tem suas oportunidades. Então a gente não olha mais como medicamentos especiais de forma genérica, né? A gente entrega personalização, né? Seja na parte de comercialização, seja na parte de cuidado, para que a gente consiga entregar realmente valor, né? Ao final do dia, o paciente tem que se sentir cuidado, sentir que a gente está olhando ele de forma mais do que só doente, né? Do que ele está doente, mas sim olhar ele como uma pessoa. Eu acho que a indústria também está nessa mesmo caminho, né? De pensar que não é só tá utilizando a medicação da própria indústria, mas sim cuidar desse paciente, né? Ele cuidar com qualidade de vida é a maioria da proposta de valor das indústrias farmacêuticas, né? Cuidar, curar, mas também ter um aumento de qualidade de vida das pessoas. E né? você tem também um quadro de pressão de custos que, de alguma forma, exige soluções que tragam mais eficiência para toda essa cadeia. Exatamente. Né? Uma integração, né? Uma integração. Interessante. E num Brasil continental, como é que trabalha? Me diga uma coisa, essa pergunta é inevitável, né? Porque esse é sempre o desafio nos debates que a gente tem. Você acompanha o Talks, faz parte da nossa audiência cativa. E como você vê isso, né? Como trabalhar são diferenças regionais muito grandes, distâncias geográficas consideráveis, modais, né? Que são os mais variados possíveis. Como trabalhar isso nesse país. Né? Esse é o desafio dos nossos debates constantes. Pô, gente, legal, temos que ter acesso, temos que ampliar a adesão, temos que ter conexão. Do Oiapoque ao Chuí, né? Mas como? Essa é a pergunta que não... Acho que é um desafio super importante e como quando a gente pensou na Pix, a gente pensou, logística é um pilar estratégico, né? Não dá para descartar, porque senão o paciente precisa do tempo, né? O tempo tem que estar a favor do paciente. Exato. Então, nesse processo, a gente conta lá fora, né, na parte de Miami, além do nosso hub estabelecido, a gente tem também todos os parceiros estratégicos já mapeados para garantir também a entrega rápida lá dentro dos SLAs combinados em Miami.
Aí depois a gente tem todo o desembaraço para chegar até o Brasil. Sim. Chegando no Brasil, a gente também conta com parceiros para a gente poder fazer as entregas, né? Nesse caso, ele não é um distribuidor, né? É o despachante aduaneiro, e aí a gente já faz um processo de entrega. Então está bem mapeado, a gente consegue entregar com SLAs aí muito, muito eficientes, né? Bem acima melhores do que o mercado atual. Então a gente consegue entregar, chegou no Brasil com desembaraço, 3 dias a gente está entregando em Apoca Chuí. E aí entregue na operadora ou tem já no um paciente. modelo no paciente diretamente? Tá? O modelo nosso está muito focado em medicamentos orais, né? Medicamentos especiais orais que a gente faz a entrega para o paciente. Né? Pode acontecer de entregar na clínica que o paciente vai fazer uma aplicação, o uso do produto. Isso. Né? Já nos nacionais, a gente conta, a eFarma mesmo tem também uma farmácia, né? Então a gente tem hubs no Brasil para poder ser o pulmão de distribuição. Então os produtos nacionais que já, né, comercializados aqui normalmente. Mas também a gente conta com parceiros de distribuição logística para complementar a nossa rede credenciada de entrega. Né? Então também a gente consegue fazer a criação da rede credenciada, acho que foi a solução. Né? Não dá para fazer sozinho, onde eu não consigo, né, ter ainda o processo todo, eu tenho meu parceiro estratégico homologado para que a gente possa dar vazão nessa demanda. Muito bom. E agora desafios futuros, aí, o que projetar para os próximos... Aí você comanda aqui 2, 3, 5 anos, né? Qual a projeção apontada aí para ampliação desse programa e desse ecossistema? Legal. A Pixel entrou no mercado para ser bem audaciosa, né? Então a gente está buscando ser realmente uma empresa que vai transformar e buscar a inovação para fazer isso. Então a gente tem um desafio aí nos próximos 2 anos dobrar a operação, né? Então a expectativa é grande aí que a gente consiga atingir realmente praticamente o pareto de operadoras de saúde do Brasil, e também a indústria farmacêutica ampliar bastante o que a gente tem hoje de portfólio. Então dobrar num ambiente que o mercado deve crescer 2 dígitos, 10%, não está falando que a gente vai fazer 100%, vai dobrar a operação nossa. Então, realmente, o desafio é grande, mas a gente acredita que da forma que a gente construiu, né, com as plataformas, a digitalização, mais a transparência, mais a humanização com um time que é o DNA da eFarma, né, cuidar de pessoas, a gente acredita que vai conseguir fazer essa disrupção aí no mercado. Muito bom, Wilson. Poderíamos discorrer mais tempo sobre isso, mas o tempo urge. Mas legal saber entender um pouquinho não é exatamente uma entrada de um novo ator, né? Porque vocês já atuavam nessa área, mas agora de uma maneira mais embalada, com um ecossistema formado e, né, realmente o desafio de adesão e acesso está posto. E aí, o momento agora é conectar a jornada. Né? Exatamente, Leandro. Exatamente. Esse é o desafio agora, né? É deixar consolidado. Sim. E acelerar a disrupção. Né? Muito bom. Wilson, obrigado mais uma vez, meu caro. Agradeço novamente a oportunidade aí com a Panorama Farmacêutico e com o Leandro, principalmente aí que a gente já bate papo em alguns eventos, né, ao longo do ano, mas sempre é um prazer estar com vocês aí. Obrigado mais uma vez. E aí, curtiu mais esse programa do Panorama Talks? Então fica a dica, inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhuma edição no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas redes sociais e grupos de mensagem. Fica de olho, porque só aqui você acompanha tudo que acontece no mercado de medicamentos de especialidades. Grande abraço!